Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula e dessa vez desse cobre panetone, muito bonitinho, fica lindo na mesa, já que estamos nas proximidades do Natal, nada como dar uma enfeitada na casa da gente e deixar a mesa bonita para as pessoas que a gente ama, não é isso? Então vamos lá? Aqui estão todos os materiais que nós vamos usar, os tecidos, moldes, entretela. E vamos lembrar que na descrição do vídeo, todas as medidas estão lá para serem conferidas, tá bom? Então, nós vamos precisar de um molde que você vai imprimir, que vai estar no PDF, retalhos, para a gente fazer os bordadinhos de portinha, janelinha, um pedaço de entretela dupla face da marca da sua preferência, retalhos diversos de tecidos natalinos, mais ou menos na medida de 10 por 18, que é o suficiente para caber o nosso molde. Duas partes para frente para o forro, cada uma de 16 por 50 e essa outra aqui de 13 por 50. Um pedaço de manta, que pode ser a que você tiver. Para essa base eu vou usar já de 200. Vou precisar de um pedaço de manta um pouco maior também, para colocar na parte do telhadinho, que vai ser a já de 100. E mais um pedaço de tecido de mais ou menos uns 25 por uns 40, que aí depois a descrição do vídeo tá com as medidas corretas, tá bom? Vamos começar. Eu dei início riscando no tecido e cortando 7 pedaços diferentes dos tecidos natalinos no formato do molde. O que a gente pode ver assim, você também pode fazer intercalado, repetir as cores, fazer de cor única. Eu resolvi fazer assim bem colorido. E a gente vai dar início unindo as laterais desse trabalho aqui, ó. Todos os pedacinhos vão dar início aqui, ó. Antes de intercalar aqui, ó, fazer um verde, um vermelho, um verde, um vermelho, ó lá. Essa técnica aqui é uma inspiração no Dresden, porque ele não foi cortado da maneira tradicional, né, que é reto e feito a dobra, mas foi uma adaptação para a gente obter esse efeito no telhadinho do cobre panetone. Então, vou começar unindo de 2 em 2, direito com direito, e vou costurar essa lateral, somente essa, daqui até aqui. Eu costurei aqui com um pé de máquina, lembrando que essa medida aqui, que a gente tem que regular lá na nossa máquina, é 0,75 ou 1/4 de polegada, porque senão, se a gente puser uma margem muito grande, aí ela não vai dar a curvatura correta para encaixar na nossa base. Então, a gente tem que sempre pensar que aqui é 0,75 ou ainda 1/4 de polegada, que é um pouquinho menor. Tá vendo? Ó, ficou unido dessa forma. E assim, nós vamos encaixando um do lado do outro, sempre no mesmo processo, de direito com direito, e passando um pé de máquina aqui, até a gente completar todos os 7 pedacinhos. Vamos lá. Então, depois que a gente costurar um no outro, nós vamos obter um trabalho assim. Os 7 costuradinhos pela lateral, faltando emendar esse com esse. Do outro lado, olha, eu passei tudo bonitinho, aberto, para ficar bem assentado. Então, esse trabalho agora nós vamos colocar em cima daquele pedaço de manta já de 100, que eu peguei aqui mais ou menos 25 por 37, e vou colocar por cima. Não precisa nem ser todo 25, tá vendo? Mas é para a gente ter uma folga para trabalhar, um pouquinho maior. Eu vou alfinetar aqui todos os pedaços, porque essa manta não tem resina, então é para evitar
que ele fique se mexendo enquanto eu costuro. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na máquina e vou passar a volta toda daqui, todos os pedaços, todos os contornos, inclusive essa parte redondinha, com uma costura de segurança. O que que é uma costura de segurança? É bem na beiradinha. Não é um pé de máquina, é bem na beiradinha. E depois eu vou cortar o excesso de manta. Vamos lá? Então, olha, ficou assim. Depois que a gente costurou a segurança, espero que dê pra ver que tá bem na beiradinha. Não sei se dá pra dar um zoom aí. E aí, olha, o outro lado ele ficou todo cobertinho com a manta. Então, esse aqui a gente tá pronto para colocar sobre o forro, que pode ser qualquer um da sua preferência, mais ou menos desse tamanho aí, como eu tinha colocado uns 25, ó, 25 por 37, ó lá, direito com o direito do forro. E eu vou fazer agora o seguinte processo, vou voltar a alfinetar toda a volta e vou passar um pé de máquina daqui, pegando todas essas pontas e vou terminar vindo aqui, aqui, aqui. Esse aqui vai ser o local da minha abertura. Tudo isso aqui vai ficar sem costurar. E vou eliminar o excesso do forro também. Eu vou fazer e trago aqui para vocês verem como ficou. Então, eu fui lá, tava o forro em cima, costurei a volta toda, deixando essa parte aberta. Aqui sim, foi um pé de máquina. Vocês podem ver que agora assim dava para enxergar as duas costuras, né, ó. A de segurança que a gente tinha feito anteriormente só no corpo do telhadinho, ó. E agora aqui a gente vê pelo outro lado, dá para ver melhor, a costura de pé de máquina, que nós fizemos a volta toda deixando um buraquinho. O que nós precisamos fazer agora é dar piques em toda essa parte curva, para que a gente possa desvirar e não ficar franzido. E o mesmo a gente vai fazer em cada quina aqui, ó. A volta toda, ó. Dando piques. O próximo passo agora é desvirar. Ah, peraí, vamos fazer mais uma coisinha aqui, ó. Vamos cortar também essa ponta. A gente cortou com bastante cuidado para não atingir a costura, mas é que vai ficar mais bonitinho quando a gente desvirar. Eu vou desvirar e vou passar e vou tornar aqui a mostrar para vocês. Uma coisa que eu pensei agora que eu ia desvirar, eu não tinha refletido antes, que vai ser melhor se esses dois lados estiverem abertos, porque vai facilitar o nosso acabamento. Antes eu tinha feito só com o lado aberto, mas agora, costurando aqui, me veio essa ideia. Então, eu vou desmanchar esse pedaço aqui que eu costurei, mas vocês não. Vocês, quando forem costurar, costurem o pescocinho e essa parte toda de fora. E deixem esses dois lados abertos e não só um. Vamos fazer uma coisa contínua aqui. Ó, pronto, já arrumei o meu. O legal da costura é isso, né? A gente vai fazendo e sempre, cada vez que repete uma peça, a gente vai descobrindo, às vezes, maneiras mais fáceis de fazer. Então, tá aqui, ó. Na minha ficou já agora os dois buracos abertos aqui, ó. Nas duas laterais, ó. Tô pondo a minha mão aqui, um dedinho encostando no outro, ó. Pronto. Então, pescocinho costurado e a volta toda costurada.
piques dados em todos os cantinhos e pontinhas cortadas. Agora sim, nós estamos prontos para desvirar. Prontinho. Nós estamos com ele pronto aqui, olha, tá vendo? Não ficou nada franzidinho aqui. Ficou bem arrumadinho, as pontinhas bem bonitinhas. Nós vamos lá no ferro amiguinho e vamos passar para ele deixar ele bem assentado. E aí vamos fazer o acabamento final aqui. Então ele já tá aqui prontinho, passadinho. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um rebatido em toda essa volta aqui. Uma costura de mais ou menos, pode ser um pé de máquina ou um pouco menor, a volta toda até aqui. Vamos continuar deixando isso aqui aberto e vamos fazer esse acabamento a volta toda. Então, olha lá como ficou. Todo pespontadinho, a volta toda, além de dar um acabamento bonito, serve para assentar todas essas costuras. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos fechar o telhadinho, ó. Direito com direito. E vamos fechar essa parte. Olha lá, uma vez costurado aqui, ó, ele já ficou no formato do telhadinho. Mas o que a gente precisa é dar um acabamento, para não ficar feio. Então, eu peguei aqui um pedacinho do tecido, com 5 centímetros por 13. Eu vou dobrar uma pontinha, vou dobrar a outra pontinha e dobrar um no outro. Se quiser vincar lá com o ferro, fica bom também. E aí eu vou posicionar aqui, ó. E vou passar outra costura, para depois a gente virar e fazer esse outro acabamento à mão. Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Então, olha, costurei o paninho dobrado aqui. Agora eu vou virar sobre a costura. Ó. Dei um acabamento bonito, vou fechar isso aqui com um ponto invisível. Aí ele vai ficar bem acabadinho desse lado e bem acabado do outro, tá bom? E feito isso, nós já vamos partir para o corpo. Agora nós vamos fazer o corpo do cobre panetone, que seria as paredes da casinha. Então, a gente tem aqui 50 por 13 e temos a manta já de 200, um pouquinho maior. Essa manta aqui eu quis um pouquinho mais grossa do que a do telhado, que é para ele não afundar, né? Para ele ficar durinho, mais firme. Então, aqui também pode ser R1 ou R2, aqui vocês tiverem, mas é para ele ficar mais firme, tá bom? Então, vou pôr um sobre o outro, um pouquinho maior, vou passar uma segurança à volta toda e cortar o excesso de manta. Lembrando sempre que é legal a gente começar a fazer isso do meio e não de uma ponta, porque quando a gente começa na ponta e chega de volta nela, existe uma tendência de fazer isso, uma preguinha. Então, quando a gente começa do meio do trabalho, dá a volta toda e chega de volta ali, essa tendência fica muito diminuída. Então, eu vou lá passar a segurança, vou cortar o excesso da manta e vou trazer aqui para vocês. Fui lá, costurei a volta toda, tirei o excesso de manta, olha lá, tá para um lado, para o outro. E agora, aqui nós vamos colocar a aplicação da portinha e da janelinha. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o termocolante, no caso aqui eu tô usando, né, a entretela dupla face. Ela tem um lado lisinho e o outro onde tem o adesivo. Eu não sei que
que entretelas vocês vão usar, porque existem várias no mercado. Então, eu fiz aqui um molde de portinha, que aí eu desse lado liso eu vou riscar. Aí eu tiro com um pouco de excesso. E vou colocar esse lado que tem o adesivo sobre o avesso do tecido que eu escolhi, no caso, um daqueles retalhinhos que eu mostrei para vocês lá no início. Eu vou pegar aquele marronzinho. Então, tá aqui um retalhinho que eu separei para fazer a portinha. Eu viro do avesso e vou pegar essa parte do adesivo aqui sobre o avesso do tecido, adesivo e avesso. Cada entretela tem um tempo para você ficar com o ferro por cima. Essa aqui que eu tô usando, eu preciso ficar mais ou menos de 15 a 20 segundos com o ferro aqui na temperatura entre o 3 e o algodão, que é o tempo necessário para que ela incorpore no tecido a parte da cola. Mais ou menos 15 a 20, depende da marca. Aí vocês vão ter que seguir as orientações do fabricante do termocolante que vocês estarão usando. Aí sim, com a tesoura, eu vou cortar na linha que eu risquei. A mesma coisa eu vou fazer com as janelinhas. Tanto o risco da janelinha quanto da portinha vão estar disponíveis para imprimir, tá bom? Eu vou fazer nas janelinhas também. Então, agora, olha, eu já fiz a portinha, que vocês viram, e fiz também duas janelinhas. Como eu disse, o molde vai estar lá disponível. Agora chegou a hora da gente colocar aqui, e eu vou mostrar como. Primeiro eu vou definir o lugar que eu vou colocar, que eu vou achar o meio. Dá uma vincadinha aqui. Então, eu tenho o meu meio aqui. Então, eu vou colocar a minha portinha aqui. E aqui eu vou pôr mais ou menos as minhas janelinhas. Se vocês forem assim que nem eu, vocês podem pegar e marcar aqui, ó. Tipo, 3 centímetros pra lá, 3 centímetros pra lá. Esse aqui, aqui eu mostrei pra vocês de amostra, eu tinha separado mais, mas eu acho que mais juntinho vai ficar mais bonito. Então, a gente precisa tirar a película e colocar aqui. Essa que eu tô trabalhando fica mais fácil fazendo assim, ó, dando uma rasgadinha no papel. E aí eu já levanto a pontinha, facilita tirar. Tem outras que saem fácil pegando pela beirada, como eu disse, vocês é que vão ver em relação ao que vocês estão usando, ó. Então, eu vim aqui bem no meinho, ó, coloquei a portinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com cada janelinha. Então, agora que a gente põe a janelinha, ó, mais ou menos do mesmo jeito. Tô vendo aqueles 3 centímetros, dei uma altura aqui do chão, deixei mais ou menos nivelado. Não, mas aí a janelinha de cada um põe a janelinha onde quiser também. Essa é só uma sugestão. Pronto. Então, agora eu vou passar uma costura aqui em volta, porque essa entretela que eu estou trabalhando não é a definitiva. Se fosse, não teria necessidade. Mas aqui pode ser um caseado ou uma costura reta. Eu vou fazer, vou mostrar para vocês. Então, olha, eu já passei uma costurinha a volta toda, ó, dá pra ver por aqui que é simplesmente uma costura, não caseei, mas quem quiser casear, fica à vontade. Se vocês quiserem bordar alguma coisa, pregar botãozinho, fazer mais um frufru, botar uma rendinha aqui como se fosse uma cortininha, aí isso vai ficar a critério de vocês. Eu procurei fazer um modelo bem básico, porque se vocês vão às vezes colocar para venda,
quanto mais a gente incrementa, são mais horas de trabalho, então você tem que às vezes cobrar mais caro. Então você pode até ter um padrão A, um padrão B, um standard e um VIP, aí fica a critério de cada um, tá bom? Nós vamos partir agora para colocar o forro para poder finalizar esse corpinho. O forro era aquele pedaço de 16 por 50. Por que 16 se esse aqui é só 13? A gente vai descobrir já já. O que eu vou fazer agora? Direito com direito. E vou passar um pé de máquina, uma costura aqui, ó. De ponta a ponta, só essa. Todo o resto vai ficar liberado, tá bom? Então, eu passei a costura aqui de ponta a ponta, virei aqui e dei uma passadinha. Quando eu falei dos botõezinhos, é esse tipo de coisa aqui, ó. Você pode pôr umas florzinhas na janela, ou pode pôr assim, olha, enfeitinho de Natal, pode pôr um enfeite na porta, né? Olha, fica tudo assim, pode bordar aqui, é tudo na criatividade de cada uma, tá? Essa nossa é a básica. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dobrar nesse outro sentido, assim. Vamos alinhar perfeitamente essas costuras. A gente pode até prender aqui, para isso aqui não sair do lugar. E aí, vamos passar uma costura aqui. Tudo isso aqui vai ficar aberto. A gente quer que fique como um anel, fechando somente aqui. E depois vamos jogar esse forro aqui pra dentro. Vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Então, olha, passei essa costura e nós ficamos aqui, ó, com um anel. Então, eu vou jogar esse forro pra cá agora. Vou alinhar bem aqui na costura. Ó, é bem assim que eu quero. Rentezinho aqui. Aí a gente pode passar com o ferro para dar uma ajuda, se for o caso, ó. E o que eu vou fazer aqui é uma costura rebatendo a volta toda. Vou fazer e vou trazer aqui para vocês. Olha como é que é importante a gente alinhar bem as costuras, porque eu quero que fique assim, ó, bem bonito, tá bom? Não aquela coisa desencontrada que fica feio. Olha lá. Pode pôr uns clipes aqui também. A volta toda aqui. E aí a gente vai lá na máquina e coloca para fazer esse rebatido a volta toda. Então, pronto aqui, olha, já passamos uma costura a volta toda, rebatendo, e aí vocês estão vendo que tá sobrando um pouco de pano. Então, o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos fazer uma dobra e jogar essa costura aqui pra cima. Vai ser o acabamento. Eu poderia vir aqui, digamos que eu não tivesse um pano, e colocar um debrum, igual foi feito lá no telhadinho, mas assim é muito mais prático. A gente foge do famigerado viés, que ninguém gosta de colocar. Ó, pode vir passar com o ferro primeiro, aqui, e depois jogar aqui pra cima. A gente coloca um alfinete, ó, e a volta toda faz esse processo, porque aí a gente já dá o acabamento no fundo. Então, olha, depois que a gente faz essa costura, a gente pode ver, olha como ficou legal, super bem acabado por dentro, bem acabado aqui por fora, todo bonitinho. A gente já tá com praticamente tudo pronto. Temos o corpo, aqui o topinho, ó, que já tá todo acabadinho com pontinho invisível, o telhadinho. E aqui aquele círculo de 10 centímetros
que a gente vai fazer aqui um fuxico, que é só para arrematar aqui. Então, como a gente vai fazer esse arremate? A gente vai posicionar o telhadinho aqui e vamos empurrar isso aqui para dentro, ó. E aqui nós vamos encostar mais ou menos aqui assim, olha. Dá pra ver? Eu acho que sim, ó. E vamos colocar aqui um alfinete a volta toda, porque esse fim de acabamento aqui vai ser à mão. Nós vamos todo fechar isso aqui com ponto invisível. Então, às vezes, dá um pouco de diferença do meu pro de vocês dentro dessa costura, não deveria dar. Mas a gente vai fazendo assim para ver a melhor forma. Se por um acaso sobrar pano aqui, a gente desce um pouquinho, se faltar a gente sobe um pouquinho. Cada um vai adequar isso aqui para ele ficar bem esticadinho aqui, ó. Acomodar perfeitamente na volta do topinho aqui, ó. E a hora que ele tiver todo pronto, a gente dá início à costura com o pontinho invisível, ó. Já tá acomodando, ó. Bem na beirinha, e já chegamos aqui. Deixa eu trazer ele pra cá. Bem na beirinha. Uma vez acomodado, a gente vai vir com pontos invisíveis, que aí todo mundo já sabe fazer. A gente vai passar isso aqui e aí sim nós vamos jogar de volta o topinho para cima e a janelinha, que é a pontinha do telhado, vai acomodar aqui por baixo. E o fuxico, eu acredito que todo mundo sabe fazer, depois eu vou mostrar como fica pronto. Eu, pelo menos, assim, tem várias maneiras. Tem gente que dobra aqui e vai passando a agulha. É uma das maneiras. Ou então, a gente já vem aqui assim e já vai com a própria agulha dobrando para dentro. Cada um faz de um jeito. A hora que chegar aqui na ponta, puxa e o fuxico tá pronto. E aí nós vamos acomodar aqui. Vou mostrar tudo pronto e aí vocês acompanham a finalização. Então, meninas, assim ficou o cobre panetone. Esse aqui era aquele meu inicialmente, porque como a gente aqui tá gravando tudo para fazer ao vivo, para não demorar, não ficar uma aula muito extensa, então esse aqui eu tô mostrando aqui, ó. Se der para pegar legalzinho. O pontinho invisível que foi feito. Esse aqui era aquele que eu já tinha trazido pronto, mas é o que vocês vão fazer naquele que a gente estava fazendo juntas aqui, tá bom? E aqui, ó, o fuxiquinho pronto, eu com os mesmos pontos invisíveis, preguei ele aqui no topo para arrematar o buraquinho. Aqui eu tinha bordado, olha, posto um enfeitinho de porta nesse, né, uma maçaneta. E eu espero que vocês tenham gostado. Lá na descrição do vídeo, nós vamos deixar também medidas para vocês poderem fazer para um panetone maior. Não só o molde, como esse aqui que foi usado para essa medida de panetone de meio quilo, vai ter um molde maior para vocês usarem no panetone de 1 quilo. Vai estar separadinho, meio quilo, 1 quilo, que serve também para o de 750, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, façam, deixe a mesa de Natal de vocês bem bonita e se vocês puderem, mandem as fotos pra gente, porque aí eu posso ver o que cada uma fez de diferente, a criatividade de cada uma e vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo, até a próxima.